Continua essa guerra fria entre Canadá e Estados Unidos. E a notícia de hoje é: será que a governadora da província de Alberta é traidora do Canadá? A gente vai trazer para vocês a notícia e vocês vão entender tudo em detalhes, beleza? Vem junto comigo, bora lá. Algumas das fontes que eu estou usando para trazer essa matéria para vocês: CBC, é uma matéria que fala da Danielle se encontrando com o Trump. Temos também uma matéria do Global News, que eu também compilei aqui para trazer essa notícia. Também esse vídeo da Global News, que vai mostrar um pronunciamento do Trudeau a respeito dessa situação. E temos também um vídeo da CBC. Danielle Smith, a primeira-ministra de Alberta, ou premier, se você preferir, recentemente se destacou ao recusar assinar um tratado conjunto com outros premiers canadenses, que se opunha a ameaças de tarifas impostas pelo presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. Essa decisão gerou uma série de reações e discussões sobre as implicações para a província de Alberta e o Canadá como um todo. A reunião com Donald Trump. Smith teve um encontro com Trump em sua residência em Mar-a-Lago, onde discutiu a relação entre os Estados Unidos e o Canadá, enfatizando a importância do setor energético de Alberta. Durante essa reunião, Trump reiterou suas ameaças de impor tarifas de 25% sobre produtos canadenses a partir do dia 20 de janeiro, a menos que o Canadá tomasse medidas para abordar questões como imigração ilegal e contrabando de drogas. Smith expressou preocupação com essas tarifas, alertando que Alberta deve estar preparada para suas consequências. A recusa de Smith em assinar o tratado foi motivada por sua oposição a usar os recursos energéticos de Alberta como moeda de troca nas negociações. Em uma coletiva de imprensa, ela afirmou que não apoiaria uma abordagem que colocasse em risco os interesses da província. Over the weekend, of course, I had the opportunity to meet with incoming United States President Donald Trump at Mar-a-Lago on Saturday evening and then at his golf club on Sunday morning. We had a friendly conversation and I thought quite constructive, during which I emphasized the mutual importance of the U.S.-Canada relationship and specifically how hundreds of thousands of jobs are supported in the United States by energy exports from Alberta. I was able to have similar discussions with members of his incoming administration, and I was encouraged to hear that they also understand how important Canada is and how our strong energy and security relationship is important. I think we need to be prepared that tariffs are coming. That seems to me I think we've all seen the biggest irritant to the United States are trade deficits, which they believe they have. I don't actually believe they have a trade deficit. When you take out energy, we actually buy more goods and services from the U.S. than they buy from us. I'm happy to make this national bank report available to anyone who wants it, that shows we actually have $58 billion in a trade deficit with the Americans when you take energy out. And that's why I wanted to have the assurance that the Americans are interested in getting more of our oil and gas, because I think oil and gas is going to be key to being able to get a breakthrough once tariffs do come in getting them off. I think if we maintain a strong partnership on energy, we make the case about how much the Americans benefit from that energy relationship. We demonstrate that we are a good trade partner, that we buy more goods and services from America than any other nation, and that we do buy more goods and services when you take energy out. I think we can make that case. Conservative leader Pierre Poilievre made this point recently. We actually sell discounted oil to the U.S. They upgrade it. So $100 billion worth of Canadian exported oil turns into $300 billion worth of value-added product and exports that the U.S. can then use with their trade partners around the world. So I just feel like the more we make those arguments, slowly but surely, we'll be able to make the case that we should continue to enjoy a tariff-free relationship. But I don't want to raise any expectation. If a 25% tariff comes in across the board on all of our goods, there will have to be a Canadian response. My efforts are to try to avoid that altogether. I feel like it would be mutually damaging to have 25% tariffs across the board
on U.S. goods coming into Canada. That would harm Canadian citizens at a time when we have an affordability crisis, in the same way that a 25% tariff across the board on our goods to the U.S. will harm U.S. citizens, some more than others. There are some states whose refineries, we've got 50 refineries that rely on Canadian oil. Essa posição contrasta com a do primeiro-ministro Justin Trudeau, que indicou que todas as opções, incluindo contratarifas e restrições ao fornecimento de energia, estavam sobre a mesa para responder às ameaças tarifárias. I think it was really important yesterday as we met with first ministers from across the country that premiers have an opportunity to express the interests of their citizens, of their industry, of their areas. Certainly, I don't blame Danielle Smith for speaking up for her industry. That's part of her job. But every single premier other than Danielle Smith then chose to put Canada first and say, but we're all part of Team Canada, because what happens to any part of us happens to all of us, and we will be there to respond strongly, to fight for Canada, and to do it in a united way that makes sure that it's fair across all industries, across all regions. That was what we came together yesterday to do. I would actually like to point out to Danielle Smith, the Canadians know the importance of standing up for each other. That's why Canadian taxpayers bought the Trans Mountain Pipeline expansion, TMX, to be able to get Albertan oil to new markets. That was an investment that all Canadians made, that the Alberta government is making billions of dollars off of, because in what was a very difficult decision, the federal government, we made the decision to purchase and build and complete that pipeline. That's an example of all Canadians standing up for Alberta and getting it done. So yes, premiers should be advocating for their own industries, their own country, their own communities, but they should also put their country first, as every single premier except Danielle Smith did. I could point to any number of those premiers and point out lots of moments in which they have points of disagreement with me. From Doug Ford to Scott Moe to Tim Houston to even David Eby and Wab Kinew and others. There's all sorts of disagreements we're going to have. But when push comes to shove, every single one of them are Canadians first. And yes, they're going to look out for their communities, but they also know that looking out for all of us is what everyone in their communities expect us to do. And on top of that, I think it's very clear that right now, Pierre Poilievre, who wants to be Prime Minister for all Canadians, has a choice to make. Either he stands up to fight for all Canadians alongside all premiers and the federal government that are doing that, or he chooses to stand with Danielle Smith, Kevin O'Leary, and ultimately Donald Trump. Sabe uma coisa que eu reparei, pessoal? Depois que o Justin Trudeau anunciou que vai renunciar, eu tô sentindo ele mais solto nos discursos dele. Não sei se vocês repararam isso, é opinião pessoal, 100% pessoal. Comenta aqui o que vocês acham. Eu tô sentindo um tanto quanto diferente os discursos. Bom, como o Trudeau comentou, né, sobre o Poilievre também, que fez comentários sobre isso, eu acho que eu preciso mostrar também para vocês. Então vamos assistir agora o depoimento do Poilievre. Para quem não sabe, ele é o candidato da oposição. Trump also said just a couple of days ago, he doesn't care what you have to say. Your response to that? Well, it's not about him or me. It's about putting Canada first. He's made it clear he wants to put America first. I'm making it clear I want to put Canada first. And that means that we have to develop our own infrastructure to export our energy and resources to the rest of the world without going through the U.S. We have to allow more interprovincial free trade in our own country so that we can actually trade across provincial boundaries. And I would say to President Trump, I will retaliate with trade tariffs against American goods that are necessary to discourage America attacking our industries.
I'd rather we work together, though. Right. Because if we do, we can have a bigger, stronger economy, and I will use the strength from that enhanced trade relationship to build our military, secure our borders, and help America, just like Canada, become safer, richer, and more secure. I think it's a fascinating way to approach it. And you say it's not about you or Trump. If you are the prime minister, you do have to have that working relationship. So do you think that's a good tactic if he does make good on some of those tariffs that he's saying? That could really hurt Canadian industries, right? Unfortunately, it will, and it will hurt Americans as well. And so I will be making the case to the Midwest refineries that take in our oil. We send $100 billion of Canadian oil Cheap. for $15 below market price. We're giving that energy to the Americans, and then they're reselling it at a huge profit. Frankly, if he cuts off his refineries and LNG plants from our resources, then there are going to be a lot of unionized American workers who are going to be out of a job, and many of them voted for President Trump. So I'm going to say to him, look, you're better off, and your workers are going to be way better off by deepening our trade relationship, not attacking your best friend in the world. Bom, voltando à questão da Danielle Smith, né? A decisão dela gerou críticas significativas. O líder do NDP de Alberta, Naheed Nenshi, expressou preocupações sobre o potencial isolamento da província e a possibilidade de ser utilizada como um peão em um jogo político maior. Ele enfatizou que apenas uma abordagem colaborativa poderia proteger os interesses tanto de Alberta quanto do Canadá. Além disso, analistas políticos levantaram questões sobre como essa estratégia individualista poderia afetar as negociações mais amplas entre as províncias canadenses e o governo federal. As tarifas propostas por Trump poderiam ter um impacto profundo na economia canadense, especialmente no setor energético. Alberta é uma das principais províncias produtoras de petróleo do Canadá, e qualquer imposição de tarifas pode afetar negativamente os preços do petróleo e as relações comerciais com os Estados Unidos. Smith alertou que se o governo federal tentasse usar um embargo energético como resposta, isso poderia resultar em uma crise de unidade nacional. A recusa de Danielle Smith em assinar o tratado contra as tarifas propostas por Donald Trump reflete uma abordagem estratégica focada nos interesses provinciais, mas também levanta questões sobre a eficácia dessa estratégia em um contexto mais amplo. A situação continua a evoluir à medida que os líderes canadenses se preparam para enfrentar os desafios impostos pela nova administração dos Estados Unidos. O desdobramento dessa questão será crucial, não apenas para Alberta, mas para todo o Canadá nos próximos meses. E você vai acompanhar aqui com a gente no Canadá Diário, beleza? Quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que a Danielle Smith foi traidora do Canadá ou ela só está trabalhando para os interesses da província dela, de Alberta, né? E vocês acham válido ela não assinar esse tratado que foi assinado por todos os outros governadores, né? O que vocês acham? Qual a opinião de vocês? Comenta aqui embaixo, beleza? E quero saber, num contexto mais amplo também, qual a opinião de vocês sobre toda essa situação. Lembrando, não tenho político de estimação. Quero mandar um beijo aí para todos os haters, todo mundo que me odeia. Tem muita gente me odiando, mas mesmo assim tudo bem, ó. Beijo pra vocês que me odeiam, beleza? Bom, pessoal, lembra de dar um like aí pro vídeo sair da bolha. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. A gente tá no Canadá há mais de 15 anos trazendo tudo pra vocês, não só sobre o Canadá, mas a experiência de morar em outro país também. A gente tá se esforçando pra fazer uma curadoria muito completa dos conteúdos pra trazer pra vocês. Então, se vocês querem ajudar, considere a possibilidade de se tornar membro do canal. É um cafezinho por mês e você vai ajudar muito na continuidade do projeto. E além de tudo, você vai receber também conteúdo extra, como bônus aí, beleza? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Valeu e logo logo voltaremos com mais desdobramentos dessa história toda, dessa confusão toda que está acontecendo.